Sobre essa mudança na forma de consumir informação, recentemente também a gente tem visto o crescimento de plataformas de streaming. Pegando dois exemplos, a Amazon, tanto a Amazon quanto o Facebook, eles estão investindo em coberturas esportivas. A Amazon comprou direitos de transmissões da Liga Inglesa, o Facebook cobertura da Libertadores da América, que é a principal competição esportiva do continente. Esse movimento, o que ele representa para o mercado? Vamos lá. Primeiro, tem uma crença de que os meios, a televisão de um modo geral, encaminharia para a sobrevivência desses meios estaria em eventos ao vivo. Porque se você transforma todo o conteúdo on demand, você vai assistir quando você quer e aonde você quer. Agora, isso ainda no Brasil não está acontecendo assim, eu já entro nesse ponto, mas isto reforça o onde você quer assistir. Então, você trazer eventos ao vivo, né, que é o caso do futebol, etc., para plataformas de que eu posso assistir on the go, eu posso estar no transporte público assistindo, eu posso estar no escritório, que aliás é uma coisa comum, pelo menos lá tem acontecido muito isso, o sujeito está aqui trabalhando, mas ele deixa uma telinha ali ligada, né, e aí se acontece um gol, ele para e vai ver e tal, etc. Isso é uma realidade que a gente tem que passar a conviver. Né? Então, sim, é extremamente acertado. Agora, se você for ver, você pega a Amazon, por exemplo, eles não estão investindo só em conteúdos ao vivo, só em eventos, né, ao vivo. Eles se tornaram um dos grandes investidores ao lado de Netflix, etc., de produção de conteúdo já nos Estados Unidos. Ou seja, eles estão entrando com a Amazon Prime para valer nesse negócio de conteúdo. E aí, isto pode, talvez, sim, afetar o negócio de televisão como um todo, porque você tem muitos players que estão se estruturando e ganhando muita força com distribuição, não necessariamente só pela TV. Né? Então, e talvez isso tarde alguns anos, porque você tem vários consumidores que hoje já nasceram na era do on-demand, né, e não tem mais o hábito de assistir a TV linear. A TV linear ainda vai demorar para fazer isso, porque um país como o Brasil, por exemplo, sim, você tem um fenômeno de uma TV Globo que atinge e tem ainda índices de audiências bastante respeitáveis, ou seja, muito diferente de vários países do mundo. Né? Então, aqui no Brasil essa transição está um pouco mais lenta, mas eu acho que os meios já têm que começar a pensar nisso, porque o consumidor já está multitelas. Então você acha que esse é o caminho, que assim como a gente vai no supermercado, a gente pode escolher o produto do nosso interesse, o consumidor vai ter esse mesmo modelo de assistir o programa, o campeonato que ele prefere. Exatamente. Assim como você faz hoje com busca de informação, cada vez que você quer pesquisar um assunto, você vai poder fazer isso também com entretenimento. Você vai poder adequar a sua grade de coisas que você quer assistir, ou ver, ou ler, assinando distintos serviços de entretenimento. Hoje a gente percebe que o consumidor é muito mais ativo, ele dá muito mais opinião. Como que as empresas podem lidar com esses feedbacks? Como que as empresas podem aproveitar essas opiniões para melhorar seus serviços? Você tem uma graduação de como isso acontece, né? Você tem informações que às vezes são estimuladas por digamos, incentivos positivos que a marca dá por si mesma, que a empresa dá de si mesma, e aí os consumidores também reagem positivamente. Você tem aqueles consumidores que usam os canais que lhes são disponibilizados como um mural de reclamação, né? E você tem aqueles que são os haters, que vão para o outro extremo e que, na verdade, muitas vezes eles se engajam em campanhas contra determinada marca ou determinado cliente, de forma até irracional, mas hoje você tem tecnologia para ler todos esses comportamentos e entender como é que você vai atuar em cada um desses comportamentos. Fundamental é transparência, né? Transparência. Fundamental é você de fato se posicionar em relação às coisas que estão acontecendo, porque se você não se posiciona em cima dos detratores, ele pode se tornar um hater, né, porque você não deu atenção para ele. E se a marca também não tem genuinamente uma postura positiva em relação ao que ela está fazendo, e uma postura honesta de quando ela tem um problema, ela tende a gerar muito polo negativo. Então, na verdade, tem uma certa ciência em controlar essa história sim. É óbvio, né, eu tive uma discussão esses dias com um cliente em que
eu dizia que tinha que se ter algum controle em cima da história. Controle? Como nós vamos ter controle em cima das redes sociais? Mas, na verdade, tecnicamente é possível você gerenciar isso. E eu acho que, na realidade, você tem que ter técnicas e posturas para cada um desses momentos. Mas é saudável os consumidores se manifestarem. Só que, como tudo na vida, você tem os extremos. Né? Você tem aqueles que se manifestam exageradamente, né? E aqueles que, né, gostam das marcas. Uma outra preocupação é com a segurança, com a quantidade de informações que são trocadas o tempo todo. E o consumidor tem essa preocupação com o vazamento de dados. Uhum. Como que a empresa pode lidar com isso para diminuir o receio do consumidor? Como que ela pode tratar sobre esse assunto? Aí tem dados muito interessantes. Veja, a gente faz uma pesquisa globalmente que se chama Pulse. Essa pesquisa Pulse ela acaba vendo com vários aspectos em relação aos consumidores mais digitalizados e toca nessa questão da informação. De fato, os consumidores, em maneira geral, e isso dá quase 60% dos respondentes, 60% a 70% dos respondentes, não se importam em dar informações desde que isso se reverta em jornadas melhores para eles. O que são jornadas melhores? Não me encaixota e me guia por coisas que não me interessam. Se você for me oferecer coisas que me interessam, se você me der a permissão para eu optar por o que eu quero de jornada, eu não me importa que você tenha meus dados. Né? O outro lado da moeda também é verdadeiro. Tipo, tem gente que é absolutamente assustada com essa possibilidade de dar dados. Né? E todos os consumidores, de maneira geral, quando a empresa usa mal os dados, eles costumam a rejeitar essa marca ou essa empresa. Quando usa mal você está passeando na frente de uma loja, você de repente recebe um WhatsApp de alguma coisa que você pesquisou na internet, pedindo para você ir na loja, o cara fala, meu, cara, como eu não dei permissão para você me invadir aqui. Então isso gera efeitos contrários. Agora, a receita para isso é as companhias terem políticas de utilização, terem clareza e transparência de como isso vai ser utilizado e efetivamente terem sistemas de segurança de uso da informação. Isso passa pelas empresas terem uma autorregulamentação e os seus próprios critérios de utilização de dados e de informações. Se isso é feito de forma transparente, e eu acho que aqui no Brasil ainda está se fazendo pouco isso, porque talvez esse seja um debate relativamente novo, essa coisa rolou muito solta até pouco tempo atrás aqui no Brasil, mas lá fora você já tem muito empresas em que o primeiro contato que você tem com eles, eles te dizem exatamente como é que vai ser a tua segurança de dados, o que você vai fazer, para que eles vão usar, isso de companhias aéreas a varejo. Né? Acho que é uma coisa que a gente tem que adotar aqui da segurança para os consumidores. Uhum. Outro assunto é sobre a inteligência artificial. Como que o uso da inteligência artificial pode ajudar as empresas a serem mais eficientes? Uhum. A inteligência artificial, ela tem milhares de aplicações. Né? Você pode começar a utilizar a inteligência artificial desde um processo de produção mais inteligente e que se automatize, que aprenda e que, né, tem aspectos que vão minimizar possíveis falhas. Mas eu acho que a grande aplicação da inteligência artificial está em que a gente vive num mundo em que a quantidade de dados é brutal e o verdadeiro aprendizado e o verdadeiro entendimento do que acontece com os negócios, ele só vai acontecer de fato quando você tiver a inteligência artificial. Todos os processos de mining, de analytics de dados, eles têm um quê de muita programação, muita visão humana, e algoritmos bem treinados podem resolver coisas fantásticas muito mais rápido, melhorar a qualidade de serviços das pessoas, melhorar a forma como trâmites burocráticos de emissão de documentos e serviços governamentais, etc., podem ajudar. A aplicação é infinita. Não há dúvida de que isto vai transformar o dia a dia dos consumidores e das pessoas ainda. Eu acho que a gente está ainda na casca dessa história. Ainda tem muita coisa para ser desenvolvida. Tem muita coisa para ser desenvolvida, muita coisa para acontecer. A inteligência artificial existe há muito tempo, né? Já se fala disso, né, pelo menos do conceito, desde os anos 90. O que acontece é que houve um aprimoramento de tecnologia, aprimoramento e possibilidade de você acumular muito mais dados. Né? Hoje em dia você tem
Antigamente a gente acumulava tudo em servidores e os servidores tinham capacidade limitada de acumulação de dados. Hoje em dia, quando você faz isso, servidores na nuvem, você tem uma capacidade infinita. Isso aumenta a aplicação de inteligência artificial. Falando também um pouco sobre Big Data, como as empresas podem aproveitar esses dados para atrair mais clientes e ampliar a sua presença no mercado? Eu vejo muito que dados riquíssimos passam pelas empresas e esses dados são normalmente mal aproveitados. Primeiro, eu acho que a empresa tem que efetivamente adotar uma postura de entender o quanto o digital e o quanto esse consumidor transformado, o quanto esse consumidor com as expectativas líquidas estão mudando. Isso ele pode enxergar através de Big Data, ele pode entender comportamentos através de Big Data, mas normalmente as estratégias de Big Data elas não estão necessariamente conectadas ao negócio, não estão alinhadas aos objetivos de negócio. E isso faz com que a aplicação não seja tão efetiva. Eduardo, para a gente finalizar, hoje na era digital o consumidor tem um poder inédito, que é de alavancar e de destruir reputações. Qual o desafio para as empresas lidar com isso? Esse é um desafio grande. A mesma coisa que eu estava falando lá em relação a haters e detractors e lovers das marcas. Sim, isto é fato. A questão é que se você não estiver preparado para cuidar rápido de quando surgem os problemas, isso pode tomar proporções e que eles vão virar a verdade. O conceito antigo do Goebbels, se você disser 1000 vezes uma mentira, ela vai se tornar verdade. É mais ou menos o mesmo efeito quando você tem uma horda de consumidores, uma horda de pessoas empurrando um determinado tema. Se você não reagir rápido e se você não estabilizar isso de forma, volto, transparência fundamental, né, ser assertivo, admitir e entender o que fazer. Se você não fizer isso rápido, isso pode realmente destruir reputações, não só de empresas, né, de pessoas, de instituições, do que quer que seja. A questão é que eu acho que as pessoas e as empresas talvez não tenham entendido a dimensão dessa história. Quando a gente falou de fake news, é mais ou menos o mesmo efeito. Um fake news pode destruir reputações e serem absolutamente, né, produtos de robôs e de replicações de robôs, entendeu? O Money Report conversou hoje com o Eduardo Bicudo, diretor executivo e líder da Accenture Interactive para a América Latina. Eduardo, muito obrigado. Lucas, mais uma vez, obrigado a você, obrigado a todos por nos escutarem aqui. Tchau, tchau, até uma próxima.